Êxodo capítulo 3, o versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra que nos alimenta, tua palavra que nos direciona, tua palavra que é viva e eficaz, que não volta vazia. Assim, ó Deus, fala conosco nesse momento, fala, ó Deus, a tua igreja aos nossos corações, renovando, fortalecendo, dando bom ânimo, nos colocando de pé, renovando a esperança, Senhor. Usa o teu servo. Me coloco nas tuas mãos como instrumento, perdoa os meus pecados, enche-me do teu Espírito Santo, que eu diminua e o Senhor cresça. Mostra, revela, dá a revelação daquilo que queres falar conosco. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Estamos no momento que Deus ele fala com Moisés, porque Moisés ele estava na casa do seu sogro, porque ele saiu do Egito como fugitivo, porque nós conhecemos a história, ele tinha matado um egípcio e fugiu. E ali ele casa, ali ele tem um filho chamado Gerson. Só que o plano de Deus, o propósito de Deus era pegar, escolher Moisés para voltar ao Egito, falar a Faraó: deixe o meu povo ir, para que me sirva, para que ofereça ofertas, para que me adore, porque foram 430 anos de escravidão. 430 anos ali, o período no Egito, desde que José foi para lá, vendido pelos seus irmãos, e Deus o abençoou, Deus o fez próspero, mesmo na casa de Potifar, servindo como escravo, mesmo na prisão. Depois ele foi governador do Egito, trouxe sua família para lá. Só que agora era outro faraó, nós conhecemos a história, e ele escraviza o povo com uma tirania, ele escraviza o povo com mão forte, com mão pesada. E é interessante que agora Deus fala com Moisés, ali no Monte Horebe, no Monte de Deus. E quando nós olhamos, se você olhar o final do capítulo 2, o versículo 23, decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. No capítulo 3 nós vimos Deus indo até Moisés, chamando Moisés, porque diz o final do capítulo 2 que os filhos de Israel gemiam e o clamor deles chegou até o Senhor. Talvez você esteja aqui nessa manhã, chegou aqui subindo essas escadas, em um momento que você está gemendo, ou conhece alguém que está em dor, que está aflito, que está em angústia, que está talvez passando por enfermidade. Deus diz aqui na sua palavra: os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Talvez você esteja se sentindo preso, algemado, escravo, ou conheça alguém que esteja assim, talvez por um vício, talvez por um problema emocional, psicológico, mental, mas o que nós vemos é que Ele
eles clamaram, e o clamor chegou até Deus, como diz o versículo 23. E se você clamar, você está no lugar certo, você está na presença certa, que é na presença de Deus, e o seu clamor chega a Deus, o seu clamor chega ao trono, e Deus ouve o gemido, Deus ouve a sua oração. Diz o versículo 24 do capítulo 2, Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou para a situação deles. Quando você clama, Deus ouve, Deus vai atentar, Deus conhece a nossa situação. E o capítulo 3 é o momento que Deus chama, Deus fala com Moisés para ir até Faraó. Só que eu quero compartilhar alguns pontos importantes, porque quando nós lemos aqui que ele estava ali no Monte Horebe, o monte de Deus, diz o versículo 2 do capítulo 3, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Preste atenção no versículo 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E aí ele responde: eis-me aqui. Quem quebra o silêncio é Deus. O anjo do Senhor, Deus já estava ali presente desde o momento que a sarça começa a se consumir, mas até então não havia diálogo, até então não haviam palavras. Deus estava ali. Poderia ter falado com Moisés desde o momento que ele já começasse a observar a chama, a sarça se ardendo, queimando. Só que o que acontece? Quando Moisés ele desperta a curiosidade, o interesse, que maravilha é essa? A sarça, o arbusto não se queima. Vou ver o que é isso. Então, quando ele começa a se aproximar, Deus fala. Quando você começa a se aproximar de Deus, meu amado irmão, Deus vai falar. Quando você começa a olhar, a buscar com toda a sua alma, com todo o seu coração, Deus vai quebrar o silêncio, porque na verdade Deus não está em silêncio, Deus está trabalhando no seu coração, Deus está querendo ver as nossas escolhas, as nossas atitudes, porque muitos contemplam, muitos olham, muitos observam, mas vão na direção contrária, vão na direção errada. E quando o Senhor viu que Moisés se aproximou para ver o que acontecia, Deus, do meio da sarça, disse: Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Diz o versículo 5. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Primeira coisa que Deus fala para Moisés: Moisés, você não pode se aproximar de qualquer maneira. É muito bom quando nós colocamos o objetivo, um foco, um alvo na nossa vida de buscar a Deus, conhecer a Deus, prosseguir em conhecer ao Senhor, como diz Oséias. É bom, é saudável, é maravilhoso, é a melhor decisão que você pode ter, que Deus permite que venhamos conhecê-lo. Buscar-me-eis e me achareis, como lemos em Jeremias, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele vai dizer em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, vou anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Mas muitos querem se aproximar de Deus da mesma maneira que estão. Muitos querem se aproximar de... E Deus é tão bom, Deus é tão zeloso, meu amado irmão, porque Deus ele dá a orientação, Deus ele dá a direção. Moisés, com essas sandálias você não pode pisar, você não pode se aproximar, porque aqui é terra santa. Tira a sandália dos seus pés. E tem várias pregações que você pode ouvir sobre isso, né? Sandália carrega ali a sujeira do caminho, a sandália que faz você descer um pouco mais, que faz você perder a proteção dos pés para andar confiando em Deus, e tantas pregações que você ouve sobre tirar as sandálias. Mas o primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui nessa manhã, coisas que Deus faz por nós quando nós clamamos.
O povo de Israel clamou porque estava gemendo. O povo de Israel, os filhos de Israel, gemiam por causa da escravidão. Clamaram a Deus, Deus ouviu e Deus vai até Moisés. Moisés, tira a sandália dos pés. Eu ouvi a oração, eu ouvi o clamor do meu povo. Você vai até Faraó, você vai ter que voltar para o Egito. Mas Deus rompe o silêncio com Moisés. A partir do momento que Moisés começa a caminhar na direção dele, a caminhar na direção da sarça que não era consumida pelo fogo, e Deus vai, primeira coisa a falar: Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Você não pode se aproximar de qualquer maneira. Precisamos deixar que as coisas velhas fiquem para trás e tudo venha a se fazer novo. E Deus é tão bom que Deus é zeloso, para que não viesse a ser consumido, para que não viesse a vir a ele um juízo. Deus vai falar: Moisés, olha, aqui é diferente. Aqui você não pode ficar com as sandálias. Ou seja, Deus vai dar a direção, Deus vai, meu amado irmão, te dar como, quando, aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai estar te dando a resposta, Deus vai estar dando a direção, Deus vai estar trabalhando, Deus vai estar moldando, porque Ele é Deus que quer te usar, Ele é o Senhor que quer te renovar, quer te fortalecer, quer te capacitar a ir até Faraó, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam abençoadas, para que vidas deixem de perder ali a sua liberdade e vidas deixem de gemer. Deus quer te usar. Segundo ponto que nós vemos aqui. Então Moisés, ele ouve a voz de Deus e a primeira coisa que Deus fala com ele: tira a sandália dos pés. Deus tem zelo com você, Deus tem cuidado com você, Deus, ele cuida de você. Deus rompe o silêncio a partir do momento que Moisés começa a andar na direção de Deus. Quando você começa a andar na direção do Senhor, Deus vai começar a falar, Deus vai começar a responder, Deus vai começar a falar aquilo que precisa ser tratado, Deus vai começar, meu amado irmão, a trabalhar aquilo que precisa ser lapidado, como vasos nas mãos dele, você assim é nas mãos do Senhor. E ele diz aqui, diz o versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Temor. Moisés ensina aqui nessa passagem temer a Deus. E também que Deus não deixa você com dúvida. Deus não vai deixar você com interrogação: será que é Deus que está falando? Será que não é Deus que está falando? Será que devo voltar? Será que não devo? Meu amado irmão, o que nós vemos aqui? Deus, ele vai confirmar: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés entende, Moisés compreende o que estava acontecendo ali. Moisés, ele teve ali a percepção espiritual, porque ele ouviu Deus falando, entendeu quem é que estava falando com ele, e ele começa a ter temor, ficou com medo, ele se prostra, ele esconde o rosto, porque teve temor de olhar para Deus. E assim Deus também vai fazer comigo, também vai fazer contigo. Ele vai dar a certeza, a resposta, a convicção que é Ele que está falando, ainda que venham falsos mestres, ainda que venham falsos profetas, como Jesus disse que viriam. Meu amado irmão, Deus vai confirmar no seu coração que é Ele que está falando, que é Ele que está respondendo, que é Ele que está direcionando, que é Ele que está falando: eu faço milagre, eu faço tudo novo. Deus vai confirmar que não são palavras de homens, mas é a palavra dele. E o que isso vai gerar em nossas vidas? Temor. Temer a Deus, ter cuidado, zelo nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, de não ficar de qualquer maneira na presença de Deus, não ter uma vida cristã qualquer, não ter uma vida cristã misturada, mesclada. Não tem como. Ou é luz ou é trevas, ou é amigo de Deus ou é amigo do mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4. Quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus.
que nós possamos temer a Deus, que nós possamos temer ao Senhor. É aquele zelo seguido de respeito, medo seguido de respeito, porque amamos a Deus. Estamos tendo uma experiência com Deus, estamos ouvindo a voz de Deus, estamos ouvindo Deus dando uma direção. Olha, você veio para cá, tira as sandálias, porque você não pode pisar assim. Eu te amo, eu cuido de você, eu zelo por você. Tire essas sandálias e aí sim chegue à minha presença. E aqui nós vemos quem é que está falando, é Deus. Você vai entender que o que vai acontecer é Deus na sua vida. O que você está passando é Deus trabalhando, é Deus fortalecendo a nossa fé. Moisés estava ali com o rebanho. Moisés estava aparentemente um dia normal da sua vida, ou mais um dia que às vezes nós estamos passando. Quando você menos esperar, você vai olhar e você vai ver esse fogo que não vai consumir a sarça. Quanto menos esperar, você irá ver o que Deus está querendo fazer na sua vida, o que Deus está preparando para você. E não fica com medo, tenha temor, mas não fique, com aquele medo de fugir, de ir para o outro lado, de ir para outra direção. Moisés esconde o rosto porque teve temor, teve medo de olhar para Deus. E diz o versículo 7, então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Esse versículo fala muito ao meu coração, porque nós vemos o que Deus faz conosco, o carinho, o zelo, o cuidado de Deus. O povo estava em aflição, o povo estava aflito. Deus, ele fala: vi a aflição do meu povo. Ser povo de Deus, ser filho de Deus, não nos isenta de adversidades, não nos isenta de passar por tempestades, momentos difíceis. Porém, ser filho de Deus, porque você é filho de Deus, a palavra dele nos ensina: todos quanto receberam, João capítulo 1, versículo 12, é filho de Deus. Você não é mais escravo. Mas ser filho de Deus, você tem um pai, que quando você dobra os seus joelhos, ele ouve a nossa oração, ele ouve o nosso clamor. Ele diz: certamente vi a aflição do meu povo. Nós aprendemos aqui que Deus, ele vê o seu choro, Deus, ele vê a sua aflição, Deus, ele vê a nossa necessidade, Deus, ele vê o nosso pranto, Deus, ele vê que você está pavimentando esse caminho muitas vezes com lágrimas. Deus, ele conhece a nossa realidade, Deus, ele conhece o nosso medo, Deus, ele conhece as nossas incertezas, as nossas inseguranças, a nossa falibilidade. Deus conhece tudo. Mas também Deus vê lá na frente o povo saindo do Egito. Deus também vê lá na frente o milagre. Deus também vê lá na frente a porta se abrindo. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida. Deus está vendo hoje talvez a sua tristeza, talvez a amargura, o seu sofrimento, a sua luta. Mas Ele também está vendo lá na frente o povo, clamando, o povo adorando, o povo dizendo aleluia, o povo dizendo só o Senhor é Deus. Ele despedaçou, ele livrou, ele abriu o mar e lançou no mar os cavaleiros de Faraó, porque Deus é Deus que liberta, é Deus que dá uma nova história. Então Deus vê, ele vê. Às vezes as pessoas oram, clamam e pedem, e parece que, meu amado irmão, estamos falando de 430 anos, gerações no Egito, desde José até aqui. Às vezes a pessoa está um ano na luta, está um período. Deus vê, Deus sabe a hora certa, o momento certo de ouvir o clamor e chamar Moisés e ir lá libertar o povo. Tem que ser no tempo de Deus, na hora certa, no momento de Deus. O que nós temos que guardar é que Deus falou para Moisés: eu vi a aflição do meu povo, e contigo não é diferente. Deus vê também a nossa aflição, o nosso medo, a nossa angústia, a nossa realidade, Ele conhece. Então tem pessoas que estão há tanto tempo orando, clamando,
e falam: pastor, acho que Deus não está vendo, Deus não está vendo a minha dor, Deus não está vendo a minha luta, Deus não está vendo a minha escravidão, Deus não está vendo a labuta diária que eu passo, Deus não está vendo as lágrimas que eu derramo. Deus, Ele vê, e não somente Ele vê, como Ele está esperando que nós venhamos dobrar os nossos joelhos, orar mais, clamar mais, viver mais na dependência dEle, e quando menos você esperar, Deus vai libertar, Deus vai abrir o mar, Deus vai colocar uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem para guiar o povo. Deus não vai te deixar sem direção. Deus, Ele vê e ouve o seu clamor, como diz o versículo 7. O Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Então, se você está aflito, se você está em um momento com lutas, todos nós passamos, não é prerrogativa somente sua, todos nós passamos lutas. O que nós temos que fazer é clamar. Não deixe de clamar, não deixe de orar. O povo, mesmo tanto tempo ali, continuou clamando. Por causa dos feitores que oprimiam, que mandavam, escravizavam cada vez mais, exigiam cada vez mais ali o trabalho árduo, o trabalho duro, de fazer os tijolos, de trabalhar para Faraó, de serem açoitados, de serem, passarem momentos difíceis. Por isso que nós vemos aqui: eu vi e eu conheço o sofrimento do meu povo. Eu ouvi o seu clamor e conheço o sofrimento do meu povo. Deus conhece, meu amado irmão, o sofrimento, o choro, a luta. Deus conhece. Deus não está com os ouvidos tapados, Deus não está com a mão encolhida. Pelo contrário, Ele está a todo tempo disposto, aberto a ouvir a sua oração, que rompe os céus, que chega ao trono. A oração do justo pode muito nos seus efeitos, e Deus conhece toda a situação que você está passando, mais do que você mesmo. Nós temos uma visão limitada. Deus, Ele tem a visão do alto e sublime trono. Precisamos enxergar com os olhos da fé, crer, confiar, acreditar e lembrar, como Ele diz aqui: eu conheço o seu sofrimento, eu conheço a sua luta, mas eu também conheço as vitórias. Eu também conheço e eu sei o quanto eu vou te abençoar. Buscar a Deus na hora do sofrimento é fé. Depois, quando vem a bonança, nós sabemos, conhecemos a história, o povo murmurou, o povo dura cerviz, dura e... Continuar servindo a Deus, continuar confiando em Deus na bonança, é fidelidade. Porque quando estamos na luta, quando estamos na dor, quando estamos na tempestade, você, fé, ora, clama, vem à igreja, consegue juntar forças para vir à igreja, consegue, onde a carne não quer, você consegue jejuar, aonde a carne não quer, mas você consegue orar, aonde o diabo tenta fazer você desistir, mas você não desiste, você continua andando, avançando. Isso é fé. Mas quando vem a milagre, quando vem a bonança, quantos deixam de vir à igreja? Quantos deixam de orar? Quantos deixam de priorizar o reino de Deus? Ingratidão. Quando vier a bonança, não faça como o povo de Israel lá na frente, vir a murmurar, vir a ficar com saudade das coisas do Egito, ficaram com saudade das cebolas, queriam voltar. Moisés trouxe a gente aqui para morrer nesse deserto, vamos voltar para o Egito. Não, Deus não quer que você volte para lá. Deus, Ele quer te dar o melhor, quer te levar numa terra que mana leite e mel, quer te levar na terra ali, meu amado irmão, da promessa, quer te levar porque Ele quer te abençoar. Mas na bonança, depois que for guiado pela nuvem, coluna de nuvem, pela coluna de fogo, depois que for alimentado por codornizes, depois que você vê água saindo da pedra para saciar a sede do povo, depois que você ver o mar se abrindo e tantos outros milagres, continue orando, continue agradecendo. Quando estiver na bonança, seja fiel a Deus. Fidelidade. Mais uma coisa que nós vemos aqui, só para
lembrar Atos capítulo 7, deixa aqui marcado em Êxodo 3, Atos 7, o versículo 33, diz assim, estamos no contexto do sermão de Estevão, antes de morrer, antes de ser apedrejado, e diz Atos 7, o versículo 31, Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, e ouvi o seu gemido, e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. Ou seja, lá em Atos, Estevão, na sua defesa, no seu sermão, ele vai citar Moisés. Tantos outros exemplos que ele cita, mas ele vai descrever Moisés, vai falar, tirou, fez prodígios e sinais na terra, versículo 36, abriu o mar vermelho, este Moisés, e vai falar que Deus falou no Sinai, mas, versículo 39, os pais não quiseram obedecer a Moisés, rejeitaram no coração, queriam voltar para o Egito, tantas outras coisas de tudo que nós estamos falando aqui. Mas guarde o versículo 34, eu vi o sofrimento do meu povo, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Quando você clama, Deus ouve, e Deus vai descer com a sua glória, com a sua graça, com o seu poder, com a sua majestade. Deus vai fazer como lhe aprouver, Deus vai enviar o anjo. Essa situação não vai ficar da mesma maneira. Nós vemos aqui, por isso, versículo 8 de Atos capítulo 3, por isso eu desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus vai tirar você do vale da sombra da morte, Deus vai tirar você dessa terra de escravidão, Deus vai tirar você, sua casa, sua família, desse momento de luta, de escassez, e eu creio em nome de Jesus que a tempestade vai ser dissipada, e na autoridade que há no nome de Jesus eu profetizo na minha vida, na sua vida, que grande será a bonança, grande será a bonança, porque Jesus está contigo, Jesus está no seu barco, Jesus dá uma palavra para o vento, Jesus fala com o mar, e ele, acalma-te, grande veio a bonança. E assim também foi com o povo de Israel, que clamou, e Deus viu a aflição, Deus viu o clamor, Deus viu o gemido, Deus viu o choro, e Deus desceu. Diz o versículo 8, assim como também lemos lá em Atos 7, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Assim eu creio em nome de Jesus que Deus está movimentando, Deus está agindo, Deus está ouvindo o nosso clamor, Deus, seu clamor está fazendo, meu amado irmão, uma reação lá no céu. Deus vai descendo, enviando anjos para tirá-lo, para livrá-lo, para tirar ali, levá-lo para uma terra boa. Eu creio em nome de Jesus que Deus está te levando a verdes pastos, a pastos verdejantes, porque Ele é o seu pastor, nada te faltará, bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida. Então ore, clame. Você está aqui na casa de Deus, na presença de Deus, para orar, clamar pela sua casa, pela sua família. Se há alguém enfermo, se há alguém desviado, se há alguém com dúvidas, se é meu amado irmão, para ter paz na sua casa, você e sua casa servirão ao Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que conhece a nossa realidade antes de chegarmos aqui. Deus sabe quais são os nossos pedidos, quais são as nossas orações,
corações, antes de chegarmos aqui, antes da palavra chegar à nossa boca. Deus, Ele já conhece, de longe Ele penetra nos nossos pensamentos. Então Deus, Ele vê a aflição, Deus conhece a realidade, Deus, Ele ouve o nosso clamor. Certamente ouvi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor, e por isso eu desci. E nessa manhã eu creio que Ele está descendo, Ele está dando a ordem, Ele está movendo o sobrenatural para livrar, para levar você a uma terra boa, a uma terra que mana leite e mel, para tirar, para mudar essa história. Hoje pode ser luta, hoje pode ser guerra, hoje pode ser tempestade, hoje você não está entendendo, hoje você está aflito, hoje você está ali no Egito, debaixo de uma servidão, de uma escravidão, mas Deus escuta o seu clamor e pode ir preparando, porque Ele vai mudar esse quadro, Ele vai te levar a uma terra boa que mana leite e mel, e Ele está contigo. Você não vai sozinho. Versículo 8 de Êxodo 3: por isso eu desci, a fim de livrá-lo, com o objetivo de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Versículo 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Até aqui está muito lindo. Deus ouve o clamor, Deus conhece, vê a nossa aflição, o choro. Só que, meu amado irmão, vemos aqui que Moisés teve que ir. Deus, Ele fala: olha, Moisés, venha e eu vou te enviar a Faraó, para que você tire o meu povo do Egito. Deus poderia fazer de diversas e infinitas maneiras diferentes. Poderia levantar alguém lá mesmo no meio do povo escravo, poderia fazer, enfim, ir direto a Faraó, poderia fazer de diversas maneiras. Mas Deus tinha um propósito, um chamado com Moisés. Moisés, vai dar muitas desculpas, não sei falar, e vai dar tantas desculpas, mas não vamos falar sobre isso nessa pregação. O que nós vamos falar é que sim, Deus, Ele muda, Deus ouve a oração, Deus vai pegar o povo, vai levar para uma terra, mas Deus chamou Moisés e falou: Moisés, vá, para que você tire o meu povo do Egito. Agora venha e eu o enviarei a Faraó. O que o Espírito Santo de Deus quer falar nessa manhã aos nossos corações é que, por mais que você ore, por mais que você clame, por mais que você creia que Deus ouça o seu clamor, vai chegar uma hora que você vai ter que se levantar e fazer a sua parte. No plano de Deus para a libertação, no plano de Deus para o milagre, no plano de Deus para tirar o povo de uma terra de opressão e levar para um lugar, um momento de paz, porque eu sei que é isso, eu creio que é isso que Deus tem para a minha vida, Deus tem para a sua vida, porque Deus, Ele tem o melhor para nós, para os seus filhos. Mas vai chegar um momento que você vai ter que se levantar e ir, vai ter que se levantar, ouvir a voz de Deus, obedecer. Às vezes você vai fazer até como fez Moisés, dar várias desculpas, e para cada desculpa que Moisés dava, Deus dava uma resposta. Depois você leia a continuação do capítulo. Tanto que aqui mesmo no versículo 11 ele já vai dizer a primeira resposta: quem sou eu para ir a Faraó? Sabe qual é a resposta de Deus? Eu estarei com você. Moisés pergunta: quem sou eu? Aí a resposta de Deus: Moisés, a questão não é quem é você, a questão é quem vai estar com você. Eu estarei com você. Depois você vê e leia e medite nas respostas que Moisés tentou dar para fugir, nas respostas de Deus. Deus, Ele respondia exatamente o que Moisés precisava ouvir. E quantas vezes somos assim? Deus
quer te enviar, Deus quer te usar, e a gente pergunta: quem sou eu? Eu não posso, eu não consigo. E o que Deus falou? Eu estarei com você. Não importa quem nós somos, o que importa é quem está com você, quem que está te usando. Por isso que se coloque como instrumento nas mãos do Senhor, como instrumentos para que Deus venha te usar para libertar vidas, para alcançar vidas, para abençoar sua casa, abençoar a sua família. Lembra que não fazemos por causa das nossas condições, por causa das nossas experiências, não. Fazemos porque sabemos quem está conosco, e quem está conosco é o Senhor dos Exércitos, aquele que é maior que Faraó, aquele que é maior do que o Egito, aquele que é maior do que toda e qualquer adversidade. Então, ele diz no versículo 10, agora venha e eu o enviarei a Faraó. Meu desejo nessa manhã é que você agora vá. Que você agora se coloque assim, enviado, usado por Deus. Como, pastor? É agora. Quando, pastor? Agora. Como? Como que eu vou até Faraó hoje, trazendo para os nossos dias? Comece a orar, comece a clamar, comece a interceder pela sua casa, pela sua família. Esse problema pode começar a colocar nas mãos do Senhor. Essa enfermidade, essa luta, essa porta que não abre, pode ir colocando nas mãos do Senhor, porque agora você está indo, você está fazendo a sua parte, você está agindo, você está aprimorando, né, seus conhecimentos, seu currículo, você está fazendo a sua parte, você está agindo, você está estudando. Se você quer uma aprovação, vai estudar. Se você quer ter uma boa saúde, vai cuidar da sua saúde, vai buscar um bom médico, vai estar aí. Meu amado irmão, faça a sua parte. Você está orando, você está clamando. Hoje, ir até Faraó é você fazer a sua parte. Priorizar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serem acrescentadas. Então, o meu desejo nessa manhã é que a partir de agora você tenha esse posicionamento todos os dias. Eu vou ouvir a voz de Deus e eu vou fazer a minha parte. Moisés era ir até Faraó, chegar lá, olha, quero te pedir só uma coisinha. O quê? Liberta todos os escravos, deixa o povo ir. Só isso. E é isso que você tem que fazer também. Falar: Senhor, quero te pedir só uma coisa, vem com a cura. Senhor, eu quero te pedir uma coisa, vem com um milagre. Senhor, eu quero te pedir uma coisa, eu estou orando, eu estou fazendo a minha parte. Senhor, eu estou te clamando, porque eu sei, o Senhor mostra na sua palavra que o Senhor conhece a minha dor, o Senhor conhece a minha aflição, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor sabe a situação que eu estou passando, por isso que eu estou orando, eu estou clamando. Então vem com um milagre. Aquilo que homem nenhum pode fazer, tu podes. Aquilo que ninguém pode fazer, tu pode. Então pode ir orando, pode ir clamando, pode ir levando aos céus, ao Senhor, a sua oração. Mas guarde o versículo 10. Deus falou tantas coisas boas para Moisés, falou quem ele era, deu a orientação para Moisés: olha, Moisés, tira a sandália nos pés, aqui é terra santa, você pode ser consumido. Enfim, Deus foi falando de diversas maneiras. Eu ouvi o clamor, eu desci a fim de livrar, né? Vou levar meu povo, Moisés, a terra que mana leite e mel, eu vou acabar com a escravidão. Aí Moisés, né, se maravilhando. Só que Moisés, é você que vai até Faraó. Que às vezes a gente ora, a gente clama, a gente pede, a gente intercede, mas e se Deus quer usar você? Senhor, salva a minha família. Deus quer usar você para salvar a sua família. Senhor, essa cura, esse milagre, Deus quer usar você para ir lá impor as mãos e correr o milagre. E tantas outras coisas. Então se levante, como ele diz aqui: eu enviarei você a Faraó. E lembra, Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu: eu estarei com você. Deus estará contigo em todo o tempo.
contigo. Você não vai sozinho. Então você ora, você clama pela sua casa, pela sua família. Você pede: Senhor, dissipe essa tempestade. Senhor, me tira dessa escravidão. Senhor, vem com a libertação, vem com a cura, vem com o milagre. Mas a parte de Deus Ele vai fazer. E Deus está querendo encontrar aqui nessa manhã muitos Moisés, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus que possam falar e não ficar olhando para a sua limitação, não ficar olhando: quem sou eu? Será que eu vou? Deus, Ele quer te usar, porque, meu amado irmão, quem está contigo é Deus. Quem vai te capacitar é Deus. Quem vai te encorajar para chegar até essa situação? No caso de Moisés era ir até Faraó, mas no teu caso, seja lá qual a situação, eu não conheço, mas Deus conhece. Mas Deus vai te usar, Deus vai te capacitar, Deus vai te encorajar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar, meu amado irmão, coragem para encarar essa situação. E esse desafio não vai fazer você parar. Coloque-se de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Esse desafio não vai fazer você parar. Que nessa manhã nós possamos ouvir a voz de Deus, nós possamos caminhar na direção de Deus. Que quando você começar a ir na direção do Senhor, Ele vai falar ali, esse momento de silêncio, você não ouve a voz de Deus, você parece que está, meu amado irmão, Deus Ele vai falar, mas caminhe na direção dEle, caminhe na direção do Senhor. Deus Ele vê, Deus conhece, Deus ouve o clamor. Eu quero orar nessa manhã pelo seu impossível. Temos aqui pedidos de oração escritos aqui nessa salva, irmãos passando por momento de enfermidade. Temos pedidos aqui: Antônio Diniz está internado há 15 dias. Tantos pedidos ali nessa salva, e o seu pedido que está no seu coração nesse momento. Deus Ele conhece, Deus Ele vê todo esse tempo de luta, de dificuldade, de lamento, de choro, de angústia, mas você está no lugar certo, na casa certa, que é na presença de Deus, o Deus que ouve o clamor. E eu creio que Deus já está agindo. Você está orando, Deus já está agindo na sua família, na sua casa. E Deus vai enviar você. Deus vai usar você para mudar essa história, para mudar essa situação, para abençoar a muitos. Vamos orar. Quero que você coloque seu pedido, seu impossível nas mãos do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, que como lemos na Tua Palavra, Tu és Deus que ouve a oração, Tu és Deus que escuta o clamor. Abre as portas. Se necessário for, ó Pai, abre o mar. Dirige o Teu povo, guia o Teu povo, enviando a coluna de fogo durante a noite, de nuvem durante o dia. Vai suprindo, meu Deus. Vai curando. Que o Senhor ouve a aflição do povo. O Senhor ouve o clamor do Teu povo e desce, ó Deus, assim como desceu para libertar o povo de Israel com mão forte, com mão poderosa. Vem com a Tua mão poderosa sobre a Tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Caminhamos na Tua direção, Pai. Caminhamos, ó Deus, para ir ao nível mais profundo de intimidade contigo, e assim temos a certeza que ouviremos a Tua voz. Que haja um milagre, que haja cura, a libertação, a paz, o amor, o diálogo no lar, a paz no lar, no coração, na mente, na alma.
Assim, ó Deus, opera maravilhas. Vai libertando, curando. E grande será a vitória, grande será a bonança, o testemunho. Assim oramos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. E amém. Você que crê, aplauda bem forte o nome do Senhor.